A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero convidar você que tem uma Bíblia à mão para abri-la no livro de Gênesis, onde nós iremos ler no capítulo 18, um texto para nossa meditação, para trazermos aqui uma palavra nesta manhã com a graça de Deus. Nós vamos ler no texto de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 16. E diz assim a palavra de Deus para nós. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Amém. Até o verso 22 temos lido. O meu primeiro emprego, quando era ainda adolescente, foi como estagiário num banco, como um jovem aprendiz, não é? Alguém que estava ali para fazer um trabalho, mas para aprender com outras pessoas que sabiam fazer melhor. Muitos de nós tivemos a experiência de aprender com pais e mães algo que depois desenvolvemos melhor, mas que estávamos ali ajudando. As meninas, muitas aprenderam a cozinhar ajudando suas mães, os meninos, muitos aprenderam alguns serviços domésticos, de consertar coisas, através também do ensino ou de ajudar, estar junto com os seus pais. E assim também, queridos, é em relação a Deus e o seu povo. Nós vemos que Deus nos chama para caminhar com Ele, a fim de sermos também cooperadores na obra que Ele tem a fazer aqui nesta terra. No texto de Gênesis 18, Deus revela a Abraão que iria agir em Sodoma e Gomorra. E Ele não precisava contar a Abraão, nem precisava da ajuda de Abraão para nada, mas porque Abraão era seu amigo e escolhido para andar com ele na sua presença, o texto nos mostra que Deus chamou Abraão e chama o seu povo para participar dos seus propósitos no mundo. E eu quero olhar para esse texto e ver rapidamente algumas questões importantes desse chamado de Deus para andarmos com Ele. A primeira coisa é que Deus chama o seu povo para viver em intimidade com Ele. Deus disse aí no verso 17, eu não vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer. Deus compartilha seus planos com Abraão, porque o havia escolhido para ser seu companheiro na missão, seu amigo. E nós percebemos que a intimidade com Deus é a base para nós podermos participar dos seus propósitos. Deus deseja ter proximidade com o seu povo. Não nos chamou para sermos adoradores distantes, mas para caminharmos juntos em todo o tempo. Para algumas pessoas, infelizmente, Deus é alguém distante, a quem ele recorre nos momentos de dificuldade, mas esta não é a vontade de Deus para nós. Ele quer que nós caminhemos juntos, estejamos próximos. A revelação de Deus na sua palavra e na ação individual do seu Espírito em nós é para que o conheçamos melhor e possamos, conhecendo a Deus, participar dos seus propósitos aqui na terra. Abraão foi chamado para abençoar as nações, nós também. No entanto, não cumpriremos este papel de ser uma bênção sem um relacionamento com
o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, verso 15. Nós somos chamados a conhecer ao Senhor, para que possamos, então, sermos participantes do seu propósito aqui nesta terra. A pergunta que precisamos fazer é: estamos vivendo como servos distantes ou como amigos íntimos de Cristo? Ele nos convida a andar perto, a ouvir a sua voz, a participar dos seus planos no mundo. E assim precisamos ter tempo para a oração, para a leitura da palavra, para a comunhão com Cristo, a fim de ouvirmos a sua voz do seu coração para nós. Ele quer que eu e você sejamos participantes dos seus planos, e isso começa com a intimidade. Depois nós vemos que Deus escolheu Abraão e também chama o seu povo para praticar justiça e retidão. Abraão foi escolhido para ordenar a sua casa. Deus diz aí no verso 19: escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. O povo de Deus começa a sua missão não fora, mas dentro de casa. Deve ser uma referência de retidão em meio a um mundo corrompido a partir do lugar em que ele vive. O evangelista Moody disse: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Isto mostra a importância do exemplo, do testemunho da vida cristã, porque a forma como um cristão age, como ele fala, como ele vive, é o que a maioria das pessoas verá em vez de ler as Escrituras. Ou seja, a vida do cristão se torna uma Bíblia viva para aqueles que o cercam. Deus disse não somente que Abraão andaria em retidão, mas ordenaria a sua casa para fazer o mesmo. A primeira influência do cristão deve ser entre aqueles que se relacionam com ele, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola. Nós somos chamados a ser alguém que reconhecidamente anda com Deus, que tem Deus como o seu Senhor e que cada dia anda em retidão. E nós só conseguiremos andar assim, em santidade, em justiça, se estivermos em Cristo pela fé, pois o seu Espírito é que moldará a nossa vida. Jesus disse claramente em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Nós vamos encontrar na Bíblia outras pessoas como Josué dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse é o desejo de Deus para nós, que o nosso testemunho e o da nossa casa seja parte da nossa missão. O testemunho mais forte que eu e você podemos dar ao mundo é viver em retidão, não apenas no domingo na igreja, mas no trabalho, na rua, na escola, porque Deus chama o seu povo a ser luz em meio às trevas. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é que Deus chama Abraão e também o seu povo para discernir o pecado ao seu redor. Deus diz a Abraão: olha, o clamor de Sodoma chegou até mim e o seu pecado é gravíssimo. Deus havia agora revelado a Abraão que ele está atento à realidade humana. E da mesma maneira, o povo de Deus deve discernir a seriedade do pecado ao seu redor. Deus diz que vai averiguar o estado pecaminoso de Sodoma e Gomorra, não porque ele não soubesse, mas para dar certeza que ele age com justiça, sendo, como Abraão vai dizer no verso 25, o juiz de toda a terra. Abraão pergunta: não faria justiça o juiz de toda a terra? E Deus está dizendo: vou fazer justiça. Não vou agir sem uma punição devida, não vou agir sem conhecer o pecado, sem saber e punir justamente. Nós somos chamados também, queridos, a discernir a impiedade que nos cerca, sabendo que Deus é justo e punirá
todo pecado. E somos chamados então a não nos acomodarmos à impiedade ao nosso redor, mas sermos luz em meio às trevas. Em Efésios 5, o verso 6 em diante, Paulo diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas, diversos pecados que ele listou ali. E ele termina dizendo: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Nós precisamos entender que o tempo que vivemos é um tempo de violência, de imoralidade, de injustiça social, de idolatria, mas a igreja deve reconhecer o mal, deve pregar a verdade com a sua vida e não se acomodar à forma de viver do mundo que nos cerca. E ainda, e para encerrar, a Bíblia nos mostra que Deus chamou Abraão para interceder diante dele. Enquanto os homens se afastam, ou os anjos aqui que vão a Sodoma e Gomorra, Abraão permanece diante do Senhor. No verso 22 diz aí que Abraão permaneceu diante do Senhor. E aí ele vai começar a sua oração intercessória por Sodoma. O justo, o povo de Deus, é chamado a participar dos propósitos do Senhor, intercedendo por aqueles que estão perdidos. A igreja é convocada a orar, a interceder pelas autoridades, pela nação, pelos que caminham longe de Deus. Abraão sabe que Deus é justo e Deus já acabara de dizer que veria o que estava acontecendo e agiria com justiça. Mas Abraão clama por misericórdia e nós precisamos fazer o mesmo. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nem para simplesmente pedir que Deus destrua, mas fomos chamados para ser intercessores, a clamar por misericórdia, por graça, porque nós também só estamos salvos pela graça de Deus. Moisés foi um intercessor, como Abraão. Poupou Israel da destruição quando eles construíram o bezerro de ouro lá em Êxodo 32, clamando a Deus, clamando por misericórdia. Há muitos intercessores na Bíblia, mas Jesus é o intercessor supremo. O Espírito Santo também é um intercessor que clama por nós, como Paulo diz em Romanos 8 e 26. Assim, nós fomos chamados a sermos também intercessores. Se temos o Espírito a nos ensinar, porque Paulo diz exatamente que não sabemos como pedir, mas o Espírito intercede, o Espírito nos ensina a interceder. Jesus é o intercessor supremo e nós devemos, com eles, guiados por eles, pelo Senhor e por seu Espírito, interceder por todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos orar por nossa família, por nossa cidade, por nosso país. Interceder é colocar-se na brecha, clamando para que Deus haja com misericórdia. Não fomos chamados para clamar apenas por justiça, mas por graça, por misericórdia. Uma igreja que ora é uma igreja que participa dos propósitos de Deus. Nós fomos chamados para isso. Quando olhamos para este texto, queridos irmãos, vemos que Deus não nos chamou para sermos apenas espectadores, mas para sermos participantes da sua missão aqui nesta terra. Deus chamou Abraão para ordenar a sua casa, para interceder. Deus também nos chama para andarmos em intimidade com Ele, para sermos aqueles que vivem em justiça e retidão pelo Espírito Santo, sendo testemunhas de Cristo com a nossa vida onde quer que estejamos. Ele nos chama a discernir o pecado e não nos acomodarmos a ele. E nos chama a interceder pelos perdidos e pelo mundo.
Assim como Abraão foi um companheiro de Deus em seus propósitos, o povo de Deus em Cristo é chamado a andar com Ele e ser também participante dos seus propósitos aqui neste mundo. Eu e você fomos chamados para isso. Não somente Deus disse, eu escolhi Abraão para isso, mas também nos diz, eu vos escolhi para que vades e deis frutos. E é por Cristo que nós fazemos isso. Que nessa manhã possamos olhar para o que estamos fazendo e perguntarmos, estamos sendo parceiros de Deus? Estamos sendo jovens aprendizes de Deus, estagiários de Deus? Estamos sendo aqueles que caminham com Deus, aprendendo e fazendo a sua obra? Estamos sendo cumpridores da missão que Deus nos deu aqui nesta terra? Hoje Deus procura pessoas que, como Abraão, permaneçam diante dele, andem diante dele, sejam luz em meio às trevas e intercessores por aqueles que estão precisando urgentemente de também andar em intimidade com Deus. Você está disposto a ser alguém que caminha em intimidade, vive em justiça, conhece o tempo pecaminoso ao seu redor e intercede pelos perdidos? Deus procura e certamente nesta manhã achará pessoas assim que entenderão qual é o propósito de Deus para nós, que caminharão com Ele e, como Abraão, cumprirão aquilo que Deus espera de cada um de nós.